Se você, como eu, tem acompanhado semanalmente Falcão e o Soldado Invernal no Disney Plus, você já deve ter notado o quão complexo e interessante é o personagem do John Walker. Uma versão dúbia, fascista, assassina e controversa do Capitão América, que tem trazido excelentes discussões filosóficas em cima de uma série que já é bem engajada politicamente. Com certeza um personagem que traz muito, que acrescenta muito pra série, e é um personagem que eu basicamente amo odiar. Porém, durante uma das lives semanais aqui do canal, que eu sempre faço com alguns amigos todo domingo para analisar o episódio da semana, eu fiz uma previsão que, infelizmente, para minha desgraça, começou a se concretizar, que foi quando eu falei que eu temia que o John Walker fosse um daqueles personagens que o nerd conservador reacionário adora pegar e transformar em Marte. Ou seja, um personagem com um comportamento fascista, assassino e reacionário que essa parte da bolha nerd adora glorificar, chamar de herói de verdade e transformar em avatar nas redes sociais. A gente tem vários exemplos bem recorrentes desse tipo de personagem na cultura pop, tais quais o Rorschach, o Comediante, o Justiceiro, o Batman do Ben Affleck, o Questão, o Mr. A, vários personagens que a gente sabe que o nerd reacionário adora glorificar. E a grande pergunta que eu vou tentar responder nesse vídeo pra vocês é: qual é a história da glorificação da violência e do reacionarismo na cultura pop? Por que o nerd reacionário babaca insiste em glorificar esses heróis, esses personagens, mesmo eles não representando, ainda que ele tente distorcer os seus valores tortos e dúbios? Quer saber a resposta para essa pergunta? Então assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Quando a gente começa a analisar a origem da glorificação do comportamento fascista na cultura pop, né, por esses personagens que eu citei na introdução do vídeo, quando a gente vai conversar com uma pessoa com essa mentalidade, se é que você ainda suporta esse nível de tortura, eu acho que a principal coisa que eles começam citando é o Batman do Frank Miller em Cavaleiro das Trevas. Apesar de eu ter o encadernado, de eu achar uma história em certos aspectos brilhante por ser responsável por um reboot necessário que o Batman tava precisando realmente na cultura pop, até porque nos anos 80, se você fosse perguntar ao público geral qual era a referência principal que eles tinham no Batman, uma minoria iria falar do Batman dos quadrinhos, que por causa da influência do Comic Code Authority era tratado como um personagem muito mais bobinho, infantil, palatável, family friendly, e a maioria das pessoas citaria a série de 1966, estrelada pelo Adam West e pelo Burt Ward, que inegavelmente foi a referência de toda uma geração ao Homem-Morcego. Eu acho que o Batman realmente estava precisando de um certo retorno ao sombrio, né? Aquele Batman mais cru, um pouco mais violento até de certa forma, e um pouco mais voltado ao psicológico e ao trauma, como é o Batman do Frank Miller. Porém, não são só os posicionamentos dessa HQ que são extremamente confusos. O Batman do Frank Miller é um personagem extremamente confuso. Porque apesar dele ter todo esse mérito de você querer gostar do personagem, se você prestou atenção mesmo nessa história, você vai perceber que o Batman do Frank Miller é um dos personagens de comportamento mais fascista que você vai encontrar nos quadrinhos. E eu acho que o maior exemplo disso dentro da própria HQ é que o Batman basicamente termina essa história fundando um grupo paramilitar para cuidar da criminalidade de Gotham pelo uso da força. Se isso não é representação de fascismo, Frank Miller, eu não sei mais o que é, amigão. E falando sobre posicionamentos controversos, eu acho que eu não preciso nem citar que a pessoa mais ridicularizada pela narrativa dessa HQ é o psicólogo do Coringa, que era uma pessoa que acreditava na reabilitação de criminosos. Porém, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui. Nem mesmo essa versão controversa e fascista do Batman, nem mesmo esse Batman era um assassino. Ao contrário do que muitas pessoas que têm uma interpretação equivocada dessa HQ costumam falar, esse Batman, apesar de todos os métodos controversos dele, ele não matava. Ele não matou o Coringa, ele não matava criminosos, ao contrário do que muitas pessoas acabam deixando entender ao interpretar essa HQ. O maior exemplo que essa galera costuma colocar é que o Batman matou o Coringa nessa HQ, e isso não passa de fake news, isso não é verdade. Obviamente que como um Batman mais violento, ele recorre a métodos mais violentos para tentar deter o Coringa, e isso é fato. Ele quase, porém não, quase
quebra o pescoço do Coringa. Mesmo depois que ele tentou quebrar o pescoço do palhaço do crime, após sair desse golpe, o Coringa não estava morto. Foi o próprio Coringa que quebrou o que restava da sua própria medula. O Batman nunca teve a intenção de realmente assassinar o Coringa. Na realidade, eu diria que o Batman nesse momento desejou ter forças e desprendimento suficiente do seu conceito de justiça para realmente conseguir tirar a vida do Coringa. Ele deixa isso claro no seguinte diálogo: o pescoço terá de ser o pescoço. Ele se move mais rápido do que eu, esfaqueando. O rosnado para. Eu ouço vozes. Vozes me chamando de assassino. E eu gostaria de ser. Então a conclusão dessa parte da minha fala é a seguinte: mesmo a versão mais controversa, fascista e violenta do Homem-Morcego, nem mesmo essa versão era um assassino. Porém, o que acontece quando alguém com muita influência acaba interpretando essa HQ de forma equivocada? É isso aí. Ainda nos anos 80, dentro de uma das maiores HQs de todos os tempos, eu preciso falar aqui de mais uma figura que habita os sonhos molhados do nerd reacionário. Obviamente que eu tô falando de Watchmen e do Rorschach. Watchmen é com certeza uma das HQs mais brilhantes de todos os tempos. É difícil você achar uma HQ que tem uma criação de mundo e uma noção de sátira política e psicológica tão incrível e tão bem feita quanto o Watchmen. E é dentro de Watchmen que habita esse personagem violento, machista, misógino, homofóbico, reacionário, objetivista e outros tantos adjetivos e xingamentos mais que esse cara merece. Tô falando, é claro, do Rorschach, já adiantei pra vocês anteriormente. É engraçado ver como talvez o Rorschach seja o maior ícone de representação, ou pelo menos eles pensam assim, né, do nerd reacionário. Eles dão a ele o mesmo nível de glorificação que dão ao Batman do Frank Miller, usando quase os mesmos argumentos pra isso. Ele faz o que tem que ser feito, ele faz a justiça correta, ele não passa pano pra criminosos, ele mata mesmo, ele tem que matar mesmo, sabe? Aquela velha máxima do bandido bom é bandido morto, que a galera de direita adora falar e esbravejar a plenos pulmões. Só que a hipocrisia e a falta de interpretação dessa galera vem totalmente à tona quando, por exemplo, enquanto o Batman do Frank Miller era um personagem que refletia fielmente as posições do autor com relação ao uso da violência na justiça, o Rorschach é um personagem que o próprio Alan Moore não quer que você goste dele. Ele criou o Rorschach como um personagem nojento, odiável, idiota, que ninguém quer ele por perto, mesmo dentro da HQ, sabe? Ele é um cara misógino no seu íntimo, ele parece que tem uma compulsão em chamar mulheres de vadias, ele é um homofóbico inveterado, inclusive com, acredito eu, tendências homossexuais reprimidas, tamanha sua homofobia, e é um cara tão determinista e objetivista que ele vive em uma máxima: existe o bem, existe o mal, não há nada no meio disso, o bem tem que ser preservado e o mal tem que ser punido, não levando em consideração contexto social, recorte, absolutamente nada. Mas aí chega o Zack Snyder e faz o quê? Adapta o Watchmen para os cinemas e retrata o Rorschach como algum tipo de justiceiro fodão, devoto da verdadeira justiça, que deve ser como ele vê o personagem, se utiliza da sua famosa câmera lenta para glorificar todos os atos violentos do Rorschach e ainda dá pra ele uma voz super grave, impostada assim, pra ficar bem parecido com o Batman. Parabéns aí pela sua adaptação de Watchmen, viu, Zack Snyder? Parabéns. Porém, o Rorschach não foi criado para refletir os valores de direita. Ele foi criado pelo Alan Moore como uma crítica à corrente que a gente chama de objetivismo, criada pela pseudo-filósofa Ayn Rand. Eu não vou me estender muito sobre isso, porque o John do Tralhas do John já fez um vídeo excelente sobre a relação entre o Rorschach e o objetivismo, mas basta você saber que o Rorschach foi a forma que o Alan Moore encontrou de fazer críticas diretas e pessoais ao Steve Ditko e aos seus personagens Questão e Mr. A, que eram basicamente um pastiche dos justiceiros controversos e violentos dos anos 40 nos quadrinhos, como o Batman também quase foi, com a diferença de que o Questão e o Mr. A, sempre que tinham oportunidade, emitiam aqueles longos monólogos objetivistas sobre como o mundo é dividido em preto e branco. Racista!
Monólogos esses que o Alan Moore fez questão de ridicularizar, colocando de forma satírica nas falas do Rorschach. E você achando que ele tava praticamente ditando seus pensamentos, não é? Nerdola fascista, babaca do cara. E o Rorschach foi basicamente a forma que o Alan Moore encontrou de fazer com que você olhasse pra esses personagens e tivesse por eles o desprezo que eles merecem. Mas aí chega o nerd racionário, chega o nerd babaca, olha pro Rorschach e fala: esse é o meu herói. Esse cara reflete os meus pensamentos. Bandido bom é bandido morto. Tem que matar todo mundo mesmo. Mulher que não tá dentro de casa lavando roupa e lavando prato é vadia, tá ligado? Essa idiotice que a gente vê os fãs do Rorschach que usam ele como avatar no Twitter pregando a plenos pulmões. Inclusive, a série de Watchmen foi muito certeira em adaptar essa galera que idolatra o Rorschach como um bando de neofascistas supremacistas brancos que praticamente usam a máscara, né, o rosto do Rorschach como uma nova suástica, fazendo inclusive os nerdolas ficarem chateadinhos pela forma com que a série resolveu retratá-los. Sendo que se você tirar o mínimo de organização e relevância social que essa galera ainda tem na série, você vai encontrar exatamente o que o idólatra do Rorschach é aqui no mundo real. Uma figura ridícula e digna de pena. E se tem alguém pior que o Rorschach dentro de Watchmen, esse alguém é o comediante, que parece que, enquanto o Rorschach pelo menos tem alguns tons de cinza ali no meio, porque ele tem algumas atitudes na HQ que são ali até salváveis, digamos assim, o comediante é basicamente um nazista autodeclarado e sem nenhum pudor. E acredito eu que o nerd babaca e reacionário só não tornou mais ainda o comediante como seu herói da direita, como tornou o Rorschach, por causa de uma única ceninha na HQ e no filme em que ele mata uma mulher grávida. E pelo meu entender de mundo e pelo que eu sei dessa galera, o nerd de direita ainda é contra o aborto. Aviso, a piada anterior em nenhum momento reflete a minha posição ou a do convidado sobre a questão do aborto. A comparação esdrúxula aqui feita é uma apropriação irônica de um raciocínio proveniente da extrema-direita que constantemente compara o aborto à morte. Perdão por um possível inconveniente. Mudando agora da água pro vinho, eu quero falar de um caso bem peculiar e interessante que acontece com um personagem brasileiro aqui do nosso país, que foi criado em sua essência para ser uma crítica ao comportamento fascista da polícia militar e acabou transformado em Marte da direita. Nada mais, nada menos do que o Capitão Nascimento de Tropa de Elite. Apesar do Capitão Nascimento ser inspirado numa figura real, né, numa pessoa real, o personagem obviamente teve um tratamento na hora de ser colocado, né, no filme, na hora de ser inserido cinematograficamente numa narrativa. E esse tratamento veio do José Padilha, que é o diretor dos dois Tropa de Elite, e ele resolveu muito acertadamente, ao invés de glorificar o comportamento do Nascimento, transformar ele em uma grande crítica à violência exercida pela polícia. E não é como se o filme em momento algum usasse da direção e da fotografia para glorificar as atitudes do Nascimento. Pelo contrário, ele nos mostra essas atitudes com um tom de reprovação o tempo todo. Ele não constrói as cenas de violência exercida pelo Nascimento com uma super câmera lenta ou com uma chuva de sangue, nada do gênero. É tudo cru e incômodo o filme inteiro. E eu acho brilhante a forma com que o Padilha conseguiu fazer essa crítica, mostrando nada mais nada menos do que a própria realidade. Óbvio que é uma obra de ficção, mas é baseada e fortemente baseada na realidade da periferia do Rio de Janeiro. Mas aí o que é que a direita conservadora brasileira faz? Pega o Capitão Nascimento e glorifica os atos dele, falando que o que ele faz é certo, falando que bandido bom é bandido morto, falando que tem que matar, que a polícia tem que intervir, que tem que violentar mesmo, sem recorte social, sem se importar com as origens dessas pessoas, em como eles levaram a vida até então, botando na cabeça e querendo pensar dessa forma, não sei porquê, que essas pessoas escolheram o crime e por isso elas devem ser punidas. Nada mais, nada menos do que uma extensão do determinismo e do objetivismo que eu citei anteriormente. E tudo isso vem desaguar exatamente na figura do John Walker. E a minha vontade de abordar esse assunto no canal veio justamente quando eu recebi esse post aqui, o print desse post que me foi mandado, não sei se esse post é real, mas eu não duvidaria se fosse, em que o autor do post faz exatamente o que eu falei durante todo o vídeo. Pega um personagem assassino, nazista com um comportamento reacionário e psicopata, que é o John Walker, e fala que ele é o Capitão América que vale a pena. É o Capitão América que teria derrotado Thanos, é o Capitão América que não é frouxo, que não é molenga como era o Steve Rogers. É o que essa galera fala, sabe? E eu sinceramente não entendo essas pessoas. Eu acho que falta a elas o mínimo de interpretação pra conseguir entender que a mensagem que a série quer passar é que um novo Capitão América fundamentado apenas por nacionalismo
sensacionalismo e militarização nunca será sequer comparável ao herói inspirador de outrora. Diferentemente do Sam Wilson, que tem suas bases completamente formadas em cima de valores humanos, John Walker nada mais é do que um soldado procurando por resultados, visto que muitas vezes ele prioriza a ação em cima do diálogo. E dentro disso ele se utiliza de métodos completamente equivocados e violentos para conseguir seus objetivos, coisa que o Capitão América original jamais faria. E mesmo assim, ainda tem gente que consegue ignorar tudo isso e admirar o personagem pelos motivos mais errados possíveis. É perfeitamente aceitável, normal e natural que você admire esses personagens pela sua complexidade, pela sua história, pela sua construção, pela atuação incrível dos atores. Porém, quando você começa a pegar as atitudes dele e levar como exemplo político e social do que deve ser feito a criminosos, infelizmente eu vou ter que dar aqui o carimbo que você é um idiota. Você é um idiota determinista que acha que criminosos devem morrer e que pessoas de bem devem ser preservadas, sendo que o que são pessoas de bem, sabe? Pessoa de bem é você? Que vai na igreja todo domingo, se gaba disso, mas quando um guarda te para e te multa, você dá um suborno pra ver se ele larga do seu pé? O que diferencia uma pessoa que porventura cedeu ao mundo do crime devido ao quanto a vida o castigou e as suas origens, de você que sempre teve tudo na mão e mesmo assim é corrupto e desonesto? Mas sem querer me estender tanto no campo da sociologia nesse vídeo, uma pergunta que fica e que eu ainda não tive condições de responder é de onde vem esse apreço, esse desejo e essa ânsia do nerd de querer ver esses personagens que são violentos, que são fascistas, que têm um comportamento reacionário, controverso. De onde vem essa glorificação da violência na cultura pop? Definitivamente eu não vou conseguir responder essa pergunta, então eu preciso recorrer a alguém. Eu preciso recorrer a alguém que realmente consuma e goste desses personagens, porque não é muito minha praia, eu não sou muito atraído por esse tipo de narrativa, e que realmente tenha contato com o nerd reacionário diariamente para entender como a cabeça desse povo funciona. Mas quem? Ei, Tavão? Tavão? Oi? Ô, Tavão, desculpa, te assustei. É que você tava aí e tal, tô precisando de uma ajuda aqui no vídeo. Bem, acho que eu posso ajudar aqui com alguns pontos e algumas informações sobre esse delicado assunto de John Walker e glorificação da violência e a visão distorcida das pessoas com esses personagens. Beleza, cara, manda ver aí. Minha toca, sua toca. Olá. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Tavão do Cine Tavão e eu estou aqui na Toca do Nerd para dar algumas informações, explicar algumas coisas sobre glorificação de violência, sobre essa cultura que tem ao redor, sobre de onde vem esses problemas e como podemos extinguir esse mal de certa forma, né? Como você pode lidar com essas histórias ou não lidar com elas. A glorificação da violência nos quadrinhos é um assunto bastante complexo, até porque muito disso não é um privilégio, não é algo só dos quadrinhos. Existe uma válvula de escape, existe todo um escapismo, né, em relação a materiais violentos. É como uma catarse para o ser humano de muitas maneiras. Mas existe um problema disso dentro dos quadrinhos. É um problema tão grande porque diversas vezes eu vejo as pessoas mais chocadas, mais empolgadas com o fato da violência do que com qualquer outro elemento que tem ali. Vou dar um exemplo aqui, Demolidor. Quando Demolidor estreou, a série, né, da Netflix, da Marvel, muitas pessoas estavam mais impressionadas com sangue e violência e ignoram completamente o fato de ser uma grande viagem psicológica pelo subconsciente do que é carregar uma máscara e ser um vigilante. Isso também ocorreu com o próprio episódio aí do Falcão e Soldado Invernal, muitas pessoas chocadas com sangue, dizendo, finalmente tem sangue na Marvel. E parte disso vem de uma década infame para uns, magnífica para outros. Sim, estamos falando aqui sobre a década de 90 nos quadrinhos. Uma década considerada por muitos extremamente sombria, pois mudanças drásticas foram feitas e os quadrinhos passaram a atender mais a um público mais velho, os tais chamados boomers, né? E nessa época surgiu uma série de quadrinistas, roteiristas e desenhistas inspirados e influenciados por grandes obras de décadas passadas, como Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Fênix Negra, Deus Ama, o Homem Mata, Crise nas Infinitas Terras, A Morte da Gwen Stacy e muito mais. A indústria passou a se moldar para atender uma demanda de só entregar aquilo, só entregar esses momentos chocantes.
chocantes. Aos poucos você percebe que não há realmente impacto, não há realmente uma construção ali para que você seja impactado. Cada uma dessas obras clássicas houve uma construção, houve uma elaboração até chegar naquele momento específico onde houve uma violência, ou um momento chocante, ou uma morte brutal. E é isso que muitos não entenderam. E ao lotar a indústria desse tipo de material, um material que tem sim um certo apelo, e tem um apelo visual, e tem um peso histórico. Foi uma época onde os desenhistas, os criadores tomaram o maior controle da história, lutaram por direitos, houve toda uma grande mudança no cenário de editoras, uma força crescente na Dark Horse, o surgimento da Image Comics tem um peso importante ali, mas ao mesmo tempo tem essa bagagem tóxica que estava no subtexto, incorporado dentro desses inúmeros personagens, e era bem provável que qualquer pessoa ia ler, influenciado pelo cinismo da época, influenciado pela a ideia de algo completamente diferente, algo que rompia padrões da formatação de página e rompia padrões até do próprio bom gosto, acabasse conectado com aquele material. E aos poucos aquilo foi moldando toda uma geração, pois havia diversas ideias extremamente problemáticas, porque uma coisa é você ver um personagem de ação cometer esses atos brutais, outra coisa é você ver um personagem como Superman ou Batman. Eu curto muito dessas histórias, eu acho muito delas extremamente divertidas, porém elas podem ser sim tóxicas e moldar todo um pensamento de que esses são valores corretos de se ter em uma história de quadrinhos e de se ter em seus personagens. Ou seja, as pessoas poderiam acabar tendo suas próprias ideias e valores distorcidas pelo fato desses materiais serem de certa forma irresponsáveis em seu subtexto. É por isso que faz total sentido hoje Rob Liefeld, o criador de Deadpool e Cable, estar gritando ali no Twitter John Walker Rules. Não que ele seja um grande mal a ser extinguido na indústria, em todo o mercado de quadrinhos. Eu particularmente só o considero um sujeito um tanto ignorante e que não tem consciência de suas próprias limitações. Porém, eu deixarei aqui a minha crítica, que eu acho que é extremamente irresponsável, hoje em dia, um cara influente como ele, dando gás para esses comportamentos, essas visões erradas, quando já era a hora de já ter aprendido o certo e o errado há muito tempo atrás. Ele realmente parece que ficou preso nessa década de 90. Por mais que muitas vezes diversos quadrinhos possam ser contados muito mais com imagens do que com texto, não é só com imagem que se faz um quadrinho. O subtexto e os seus temas da sua história são importantes. Não é apenas ser algo descolado, carismático ou impactante que vai tornar aquela uma boa HQ, ou até mesmo uma boa história. A impressão que dá é que tudo que eles mais querem ali é apenas gritar quão chocantes e quão fodas eles são, e quão fodas são esses personagens. Mas por que eu estou falando totalmente dessa parte de 90, toda essa era sombria? Porque, querendo ou não, isso aí moldou muita gente hoje em dia. Querendo ou não, os quadrinhos mais fáceis de conseguir para muita gente, você vai lá em sebo e tal, você vai encontrar muita coisa da geração de 90. E o fato também de histórias recentes, né, de décadas recentes, serem mais acessíveis do que histórias clássicas, também acaba influenciando nesse pensamento, nessa conexão com esse tipo de material. Então significa que não há nenhuma maneira de ter esse tipo de história, esse tipo de conteúdo de uma forma, vamos dizer assim, mais respeitosa com você, mais respeitosa com esses personagens e com seus valores. Eu acredito que há sim uma forma. Eu acredito que recentemente vem surgindo uma nova tendência, uma tendência que sabe abraçar todo o apelo e todo o absurdo que essa época trazia, sem a utilização de frieza e comportamento tóxico. Eu vejo isso muito nos quadrinhos atuais do Donny Cates. Ele faz um trabalho muito interessante com o Motoqueiro Fantasma Cósmico e com Venom, ambos legítimos anti-heróis em suas histórias, com total apelo, massa velha, de absurdo, de ação e de violência, muita violência, mas eles dão emoções genuínas, dramas construídos e um psicológico extremamente rebuscado. E é possível também saber lidar com isso em super-heróis clássicos, mantendo seus valores, mas se utilizando de como é o apelo daquelas histórias de massa véia. É o que aconteceu com o Thor dele também, que é uma obra extremamente maluca, extremamente espirocada, que rende momentos absurdos, mas que ainda mantém
a essência de valores e do heroísmo sem desvirtuar totalmente esses personagens. Então, como podem ver, a glorificação da violência, ela vem de muitos lugares. E muitas pessoas veem e distorcem por uma junção de fatores. É um fator psicológico, é um fator de apelo visual, de uma diversão aparentemente descompromissada, e tem o seu apelo, mas tem seus inúmeros problemas. A palavra-chave aqui é realmente reconhecer e ser consciente com o que você está consumindo. Se trata de poder aproveitar uma trama, aproveitar personagens, sem precisar defender suas ideias distorcidas, sabendo separar as coisas, sabendo, de certa forma, ler realmente com consciência do que é o certo, do que é errado, e ter consciência sobre o que você está lendo, sobre o que você está consumindo ali. Fazendo isso, você poderá, talvez, algum dia, até ler uma ou outra dessas histórias antigas, sabendo que existe algo de problemático ali. É preciso aprender a separar as coisas e compreender o panorama geral, porque infelizmente a história foi marcada por tendências de época, foi marcada por artistas responsáveis e por artimanhas de mercado para vender mais edições. E tudo isso gerou uma geração que consumiu conteúdo com um fundo extremamente tóxico. E tudo isso nos leva até John Walker, um personagem extremamente interessante, que tem muito a nos dizer e pode ter um arco ainda muito interessante e que representa uma visão errada do que deveria ser o Capitão América. Eu fico muito triste em ver as pessoas perdendo a oportunidade de aproveitar uma jornada fascinante desse personagem apenas por estarem empolgados com impulsos reacionários de bandido bom e bandido morto, de todo esse apego com o material clássico de 90. A glorificação vem de muitos lugares, mas é possível cortar qualquer relação dela com a sua visão de mundo ou visão social. Eu espero que a minha pequena aula sobre glorificação, sobre fatores violentos e sobre massa véia tenha sido esclarecedora para vocês. Quem sabe no futuro a gente pode comentar também outras histórias polêmicas e controversas, que isso é um cenário bem interessante de se debater. E é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo da Toca do Nerd. Queria muito agradecer ao Tavão pelo brilhantismo nos argumentos dele e pela forma como ele conduziu a sua parte do vídeo. Muito legal ter ele por aqui, espero tê-lo de novo mais uma vez. Tavão, muito obrigado aí pela tua participação. Muito bem, foi um prazer invadir esse canal aqui para comentar um pouco sobre esse assunto. E se vocês quiserem ouvir mais as minhas opiniões, meus conteúdos, minhas análises, confere lá o canal Cine Tavão. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu deixei passando aí o meu QR Code do Pix do meu PicPay para que se você quiser fazer uma doação para ajudar a fazer cada vez conteúdos melhores aqui na Toca do Nerd, por favor, não se sinta acuado, doe, e você vai estar me ajudando muito aqui. Deixa o seu like nesse vídeo para ajudar ele a chegar para mais pessoas. Manda esse vídeo para sua galera no WhatsApp, que eu tenho certeza que você vai conseguir achar pessoas que gostem realmente tanto desse conteúdo quanto você. E antes de você ir embora, por favor, clica num dos vídeos que tá aparecendo aqui na tela de sugestão. São vídeos parecidos com o que você acabou de assistir. E eu vou ficando por aqui. Então é isso, minha gente. Até mais e falou! Tchau, gente. Até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!